Bom, pessoal, agora eu vou colocar para gravar aqui. Então, só o que a gente havia comentado, eu vou explicar aqui a questão do contato de selo da partida direta. Então, nós temos aqui o diagrama funcional, né, multifilar, e aqui a gente tem o diagrama. Então, nós vamos fazer aqui um comparativo entre a montagem, né, e aqui o diagrama, para ficar um pouco mais simples até mesmo para quando vocês forem para a prática, tá? Lembrando, qualquer dúvida vai deixando aqui que eu vou respondendo assim que possível, tá? Bom, então inicialmente nós temos aqui, olhando para o circuito, nós temos a alimentação, as três fases e o aterramento. Não tem o neutro aqui porque nesse circuito não precisa, né, do condutor neutro, tudo 220 volts, tá? Foge um pouquinho a questão do NR12 de ter a fonte de 24 volts, mas mesmo assim já dá para você ter uma ideia de como funciona e como passar do diagrama para o circuito para a ligação em si. Então vamos analisar primeiro, após aqui a alimentação, vamos analisar o nosso circuito de comando, que é esse que está aqui, fazendo sempre um comparativo entre o diagrama e a parte de ligação, tá? A prática em si. Então aqui nós temos um disjuntor, que está chamado de Q1, né? Onde ele está seccionando a fase R e a fase S. Se a gente olhar aqui do lado, no nosso disjuntor, nós temos essa mesma configuração. Ele está seccionando aqui a fase R e a fase S. Eu coloquei até o desenho das anilhas aqui para ficar mais didático, tá? Depois disso, saindo aqui do disjuntor, nós temos o que está no condutor preto, que é a fase S, que está indo direto, né, aqui para A2. Aqui na verdade só está ao contrário, a fase R, mas enfim, né, o que importa é que uma fase ela sai do disjuntor e vai direto, sem nenhuma interrupção, até o A2. E é o que acontece aqui, saindo do disjuntor, nós temos um condutor que vai direto até aqui o A2. Bom, a gente já enxerga isso tanto na ligação quanto no diagrama. Então, todo o desenrolar do contato de selo, ele se dá, na verdade, através da fase que está em vermelho, tá? Que aqui vai ser a fase S. Então, saindo aqui do nosso disjuntor, desse polo aqui, ele encontra uma primeira botoeira, que aqui é a botoeira vermelha, onde o objetivo dela é desligar. Em um contato de selo, desligar é sempre um contato fechado. E aqui o contato fechado, a gente consegue observar isso, que nós temos o contato 1 e 2 da botoeira. Então, o contato fechado da botoeira é o contato 1 e 2. E essa botoeira é a botoeira B0, que é o que nós temos aqui, ó. Então, sai do disjuntor, entra na botoeira através do terminal número 1 e sai através do número 2, ok? Entra pelo número 1 e sai pelo número 2. Esse mesmo condutor que sai do número 2, ele vai entrar aqui no terminal número 3. Já vou explicar essa questão aqui do contato de selo do lado, mas primeiro para fazer o comparativo com a ligação, tá? Então sai do terminal 2 do B0 e entra no terminal 3 do B1. Então aqui a gente consegue enxergar isso, né? Sai da botoeira 1, do B0, né, perdão, através do terminal 2 e entra no contato normalmente aberto, tá? E aqui eu fiz questão de colocar as botoeiras aqui em perspectiva para que você consiga enxergar aqui um pouquinho o desenho do contato. Então esse é um bloco auxiliar que tem um contato fechado. E aqui embaixo nós temos a mesma configuração, só que é, subir a tela aqui, um contato normalmente aberto, assim como está no nosso diagrama, tá? Então está aqui do lado, ó, entra pelo terminal 3 e sai por baixo aqui para o terminal 4. E aqui nós temos uma derivação, né? Porque tem essa questão do contato de selo, mas a gente já pode dizer, para facilitar a nossa compreensão, que sai do terminal 4 e vai direto para o A1. Então sai aqui do terminal 4 e vai direto para o A1. Isso considera essa segunda aqui que eu já vou explicar, tá? E essa segunda aqui também. Bom, uma vez que você fez essa primeira linha inteira aqui, tá? Sem se preocupar com o que está em paralelo, o que está aqui ao lado, agora nós vamos colocar aqui o contato de selo. O que é o contato de selo? É uma forma de manter o contator ligado através do seu próprio contato auxiliar. Então, acompanha aqui a ligação. Acho que no diagrama agora fica mais fácil, tá? Se você pressionar aqui a botoeira B1, o que vai acontecer? Você tem um circuito fechado, tá? E esse circuito fechado vai energizar a bobina do contator. A partir do momento que energiza a bobina do contator, todos os seus contatos auxiliares, eles mudam de posição, tá? Qual que é a diferença entre contato auxiliar e contato de potência? Não, o auxiliar, ele, o próprio nome já diz, ele vai auxiliar na lógica de comando. O de potência, que eu já vou explicar melhor daqui a pouco, é da parte do motor, tá? Mas guarda essa pergunta, que já vou responder. Então,
Com o contato fechado aqui da botoeira, vai passar a corrente elétrica, vai energizar a bobina do contator K1 e depois, logo na sequência, os contatos auxiliares mudam de posição. Os de potência também, mas vamos focar primeiro no auxiliar. Então, o auxiliar muda de posição. Então, esse que está normalmente aberto, ele vai se fechar. Dessa forma, quando chega nesse ponto, a corrente elétrica ela tende a se dividir. Tá? Imagina que você ainda está pressionando a botoeira B1. Então, nesse momento, a corrente elétrica passa por esse ramo, mas também passa por aqui. Quando você despressiona a botoeira B1, a corrente elétrica agora tem um caminho alternativo, que é através do contator K1, do contato auxiliar que vai estar fechado. Então perceba que nesse momento a corrente elétrica ela vai estar fazendo esse caminho aqui. Como a gente consegue enxergar isso aqui no diagrama? Então, a partir do momento que você pressionou a botoeira aqui verde, o contato foi fechado, então a corrente elétrica faz esse caminho aqui, ó, até aqui. Alimentou a bobina do contator, o seu contato 13 e 14 aqui ele vai fechar, e agora quando você solta a botoeira, a corrente elétrica faz esse caminho, ó. Ela vem aqui pelo 13, sai pelo 14, vem para cá, tá? E aí depois você tem aqui ele indo para o A1. Tá? Então perceba, eu não estou pressionando aqui a botoeira. Ele já pressionei e soltei. Então ela vem, entra, sai e chega aqui no A1. Então quem é responsável por levar a corrente até o A1 nesse momento é o terminal 14 aqui do contator K1. Ok? E para desligar você precisa cortar a alimentação do contator K1 da bobina, né, o A1 e A2. E isso só ocorre quando você corta a alimentação que é através da botoeira B0. É a única maneira. Então quando você pressionar a botoeira B0, perceba que ela está acima de tudo aqui, né? Então ela vai cortar a alimentação, cortar o fluxo de corrente elétrica. Cortando a alimentação da bobina, o contato auxiliar volta à sua posição de origem, sua posição de repouso. Ao invés de usar a botoeira, até poderia usar o disjuntor. Contudo, o disjuntor aqui é o dispositivo de proteção. Se você vai ter o acionamento e o desacionamento do motor, você faz isso através das botoeiras e não no disjuntor. Ok? Qual que é a pergunta? Se eu posso usar o disjuntor direto? Não aconselho. Porque se você ficar usando o disjuntor, você não precisa das botoeiras. Porém, se tiver algum problema, vamos supor que do jeito que está aqui, com o circuito da maneira como está. Se você o motor está funcionando, o motor está girando. Se acabar a energia, significa que acabou aqui, não tem mais energia no contator, ele para de funcionar, os contatos voltam para sua posição anterior. Quando voltar a energia, esse motor não vai voltar ligado, porque precisa novamente de ação mecânica do ser humano de vir aqui e pressionar a botoeira. Se você desconsidera o B0, o B1 e, consequentemente, o contato auxiliar do K1, liga o contator direto no disjuntor, se ele estiver fechado aqui em cima e acabar a energia, quando voltar, já volta o motor ligado. Então acaba sendo, aí vamos colocar entre aspas, até uma forma de segurança, tá? Bom, o circuito de comando, acredito que não tenha dúvida, qualquer coisa manda aqui que eu vou respondendo da live. Tá? Agora a gente vai analisar um pouquinho o nosso circuito de potência, tá? Então essa parte aqui do diagrama. Então, os condutores trifásicos aqui, o RST e o condutor de proteção, além de ocorrer a derivação para o circuito de comando, eles vêm aqui direto e entram no nosso disjuntor motor, que está aqui, ó. Então, RST está entrando no disjuntor motor, e aí é bem tranquilo, né? Eles entram no disjuntor motor e saem do disjuntor motor. No entanto, após saírem do disjuntor motor, eles entram no contato de potência, nos contatos de potência do nosso contator. Então, aqui temos 135 do contator, é o que nós temos aqui, ó. 135. Eu até coloquei aqui em cima para ficar mais fácil de enxergar, tá? 135. Então, eles entram aqui na parte superior do contator, os contato de potência, e vai sair aqui na parte de baixo, ó, o 246, que é o que a gente tem aqui também, ó. Entra pelo 135 e sai pelo 246. Perceba que o contato de potência ele tem se tracejado, porque todos os contatos funcionam juntos e ao mesmo tempo. Tá? Então o objetivo deles é seccionar. E por que é de potência? Porque ele tem a capacidade aí de controlar, de seccionar uma carga que dissipa uma potência maior. Então aqui você vai ter motores, resistência de aquecimento, tudo aquilo que consome uma potência, dissipa uma potência maior. Que não ele foi feito para suportar isso. Porém, o contato auxiliar já não responde, ele já não tem essa capacidade. A gente consegue observar o seguinte, focando aqui no contator novamente, que eu acho que alguém vai perguntar por que é auxiliar, ou melhor,
Quando que é aberto, quando é fechado? Se a gente olhar aqui, ó, o 13 e o 14 é um contato normalmente aberto. O próximo aqui, 21 e 22, é um contato normalmente fechado, que a gente não está usando no diagrama. Então, o 13 e o 14, o número 1 indica que é o primeiro contato do contator. 3 e 4 já é um padrão que indica que ele é normalmente aberto. Tá? Você tem aqui a colinha, né, escrito NO, Normally Open, tanto aqui, ó, mas isso nem sempre vai ter, né? Depende do modelo do fabricante. Agora, olha do lado, 21 e 22. O primeiro número 2, tá? O primeiro algarismo indica que ele é o segundo contato do contator. No entanto, o 1 e o 2 que tem do lado, o segundo algarismo, indica que é o contato fechado. Se você parar para observar essa lógica que eu acabei de apresentar, ela é a mesma do que a gente tem aqui, ó, na botoeira. 1 e 2 é um contato fechado, 3 e 4 é um contato aberto. Então a lógica é a mesma. A diferença é que aqui no contator, além de indicar se é fechado ou aberto, ele indica também qual é a posição desse contato no contator, olhando da esquerda para a direita. Tá? Então se é o primeiro contato, ou o segundo, ou terceiro, ou quarto, depende do contator. Esse nosso modelo aqui só tem 2 contatos, tá? Um aberto e um fechado. Voltando lá. E um detalhe também. Os contatos de potência não obedecem essa lógica de numeração. Por serem de potência, todos eles são abertos. Tá? Ponto final. E a identificação dele é pelo número e também uma letra e número. Né? Então a parte superior é L1, L2, L3. Tá? E a parte de baixo, T1, T2 e T3. Ou também números ímpares em cima, 1, 3, 5, e pares embaixo, 2, 4, 6. Ok? Que seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Respondido? Beleza. Por fim, então, o que a gente consegue entender aqui? Saindo dos contatos de potência, ele vai direto para o motor. Então, saindo dos contatos de potência, ele vai direto aqui para o motor. Eu não coloquei aqui qual que é o número dos pontos do motor, que aí você tem a partida direta. Normalmente, você vai fazer já o fechamento, ou ele vai estar fechado em estrela, ou ele vai estar fechado em triângulo. Tá? Então, aí depende qual que é a tensão de alimentação aí onde você está fazendo essa instalação. Mas aqui já dá para entender que são só 3 condutores, você vai fazer o fechamento. E aí você tem já o acionar e o desacionar, o ligar e o desligar do motor. Tá? Então você tem um contato de selo, tá? Com o motor ele vira uma partida direta, o nome do circuito. Okay? Inclusive, tem até esse desenho aqui, tem uma enquete lá no Instagram falando sobre isso, né? Falando qual é o nome desse circuito. Então, depois se tiver um tempinho, passa lá no Instagram, @trick.drawing, e responde também. É o mesmo desenho, né? Só que agora aqui ele está em formato de aula, ok? Detalhe, o disjuntor motor, o principal objetivo dele é a proteção do motor. Se acontecer aqui de faltar uma fase, ou até mesmo de ele ter um peso, uma carga, além do que ele suporta no seu eixo, a corrente elétrica ela tende a aumentar. E aí ela vai subindo e chega um ponto que, ao ajustar aqui no disjuntor motor, tá? Tem um ajuste aqui. Ao ajustar, quando chega próximo daquilo ou começa a passar desse valor, ele vai desarmar, ele vai desligar todo o circuito. Beleza? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Bom, então beleza, se ninguém tem dúvidas, estão todos dispensados. Falou, fiquem com Deus e até mais.